Meu nome é Wesley Viana e este é um vídeo mostrando o resultado do... Olá, meu nome é Wesley Viana e esse é um vídeo de resolução do exercício final do curso de orientação a objetos com Java que está sendo lecionado pelo ITA e o Coursera pelo professor Eduardo Guerra e Clóvis Fernandes. No problema foi descrito que era necessário ter uma fábrica de mecânica de jogo que iria retornar uma mecânica aleatória e, sendo assim, mostraria palavras embaralhadas com diferentes tipos de embaralhador e, o usuário seria requisitado para entrar com uma resposta, o programa irá dizer se a resposta está correta ou não e, dessa forma, gerar os pontos que dependem da forma de pontuar depende de cada mecânica de jogo. Aqui eu vou executar a aplicação pela primeira vez. Então a gente pode ver aqui, bem-vindo ao jogo embaralhador de palavra, a descrição do modo de jogo que foi sorteado. Nesse caso eu coloco aqui para ele mostrar qual classe que ele está executando. Foi a mecânica 3 tentativas, um embaralhador. Então neste modo você terá um mesmo embaralhador para todas as palavras. Você terá 3 tentativas para cada palavra, seus pontos serão calculados pelo acúmulo da quantidade de letra das palavras, mais um bônus do embaralhador. Seu jogo termina ao acertar 5 palavras. Digite as palavras a seguir desembaralhadas. Ok, então essa é a primeira palavra. Eu não tenho a mínima ideia do que seja, eu vou apertar Enter. Ele fala, resposta errada, tente novamente. Então eu tenho 3 tentativas. Vamos pensar um pouco aqui. Não sei, errei 3 vezes, fui para a próxima palavra. Próxima palavra é isso daqui, eu acho que é elefante. Parabéns, resposta certa. Essa palavra eu acho que é cesta. Próxima palavra também não sei, errei. Eu tenho 3 chances, né? Errei as 3 vezes, ele vai para a próxima palavra. Essa palavra, bem, acredito que seja cachorro. Não sei, errei 3 vezes. Loja. E depois de acertar 5 palavras, o jogo encerrou. Então, parabéns, resposta correta. Fim de jogo, você fez 42 pontos. Então, nesse modo, eu executei mecânica 3 tentativas no embaralhador. Vamos executar de novo. Ele foi a mesma mecânica. Agora executou mecânica sem tentativas ou erros. Descrição do modo de jogo. Mecânica tentativa, ao errar o jogo termina. Todas as palavras serão embaralhadas da mesma forma. Ou seja, ele sorteia somente um embaralhador e é aplicado o mesmo embaralhador para todas as palavras. Sua pontuação é o acúmulo da quantidade de letras da palavra acertada mais um bônus do embaralhador. Digite a seguir as palavras a seguir desembaralhada. Então aqui a gente tem perna. Parabéns. Cachorro. Parabéns. Não sei. Errei a resposta. Ele fala fim do jogo, você fez 13 pontos. Então agora falta mais uma mecânica para eu demonstrar para vocês. Então esse daqui é a outra mecânica, 5 palavras diferentes. Neste modo, você terá 5 palavras sem tentativas extras ao errar. Seu ponto serão calculados pelo acúmulo de quantidade de letras da palavra que você acertou, mais um bônus do embaralhador. Você terá que embaralhar o embaralhador diferente para cada uma das palavras.
digite a palavra de seguir desembaralhada. Loja, cesta, bota, cachorro. O que é essa palavra? Tudo bem, e errei essa palavra. Então são 5 respostas. Resposta errada, fim do jogo, eu fiz 21 pontos. Essa é a execução do programa. Não é necessário assistir além daqui, mas eu vou explicar mais algumas coisas de como que foi feito a minha implementação. Então, uma das primeiras coisas que eu vou demonstrar são os testes unitários que foram feitos nessa aplicação. O primeiro foi o teste do banco de palavras. Então, dentro do teste do banco de palavras, eu tenho o before, que cria uma nova instância do banco de palavras para cada teste. Eu tenho o teste get palavra, que ele dá um get na palavra e verifica que não é nulo o resultado. Eu faço um teste n palavras, então eu vou lá e verifico a quantidade de palavras disponíveis e faço um contador da quantidade de palavras. E mando ele testando aqui, tentando pegar palavras, verificando que não é nulo, e toda vez que eu consigo pegar uma palavra, eu pego uma quantidade de palavra. Se ele chegar da exceção de no more words exception, que é quando não existe mais palavras, ele vai lá e verifica se a quantidade de palavras disponíveis é igual à quantidade de palavras que eu contei. E o terceiro é testando se a exceção está disparando. Então eu faço aqui um overflow, que é a quantidade de palavras disponíveis vezes 2. Então ele vai tentar acessar mais palavras do que realmente existem. E eu faço ele dando get palavra para todas essas vezes. Então quando passar lá da quantidade de palavra, ele vai disparar o overflow. E é isso que está rolando no teste, dando tudo certo. Então, além disso, eu tenho os embaralhadores. No embaralhador eu testo, mando ele sempre limpar o resultado do embaralhador. Eu tenho um teste do embaralhador reverso, que é uma das implementações de embaralhadores criados por mim. Existe também o teste de aleatório, que é outra implementação de embaralhador. E a teste do centro embaralhado, que são somente mantendo a primeira e a última letra normal e embaralhando somente o centro da palavra. E todos os testes eu verifico se o tamanho da palavra retornada é o mesmo tamanho do resultado. Daí eu tenho mais alguns testes de fábrica de embaralhador e da mecânica de 3 tentativas, que foi usado mais no desenvolvimento, mas não são testes essenciais, foram mais utilizados para me orientar no desenvolvimento e não precisar ficar fazendo o teste durante toda a modificação do código. Não ter que rodar todo o programa até chegar no ponto que eu gostaria de testar. Foi pedido que fosse criado um banco de palavras que lê as palavras de um arquivo de texto. Então ele lê desse lista de palavras. Eu crio aqui um array list de string, um objeto que devolve números aleatórios. No construtor banco de palavras ele pode devolver essas exceções. Eu faço um buffered reader. Eu faço com try with resources, que é uma feature do Java 7. E eu crio o buffered reader, vou dando readline e vou dando readline enquanto for diferente de nulo. Quando for nulo ele acaba. Então quando dá o get palavra, ele vai lá e tenta pegar uma palavra. Se a quantidade de palavras for menor que 0, ele manda uma exceção que não existe mais palavras. Isso é utilizado mais na frente pela classe principal para poder avisar, você está tentando acessar palavras que não existem, então vamos encerrar e avisar o usuário. Também foi pedido que fosse criado uma interface embaralhador. Então, a minha interface embaralhador ele tem só o método embaralhar, que ele recebe uma string e devolve a string embaralhada, e tem um método getPontos_bônus, que cada embaralhador na minha implementação tem um bônus específico.
Então ele devolve um inteiro com o embaralhador. Então também tem a fábrica de embaralhador, que ele tem uma lista de embaralhadores. Então eu coloco aqui nessa variável estática de embaralhadores, eu coloco o embaralhador reverso, aleatório e o sendo embaralhado. Crio um randômico aqui. E no getEmbaralhador, que é um método estático da fábrica de embaralhador, ele simplesmente me devolve o embaralhador dentro dessa lista de embaralhadores. A mecânica de jogo, que é outra interface. Então, minha mecânica de jogo funciona como? Tem um método jogo terminou, que é boolean. Ele tem um testar resposta, que devolve verdadeiro ou falso. Ele tem um método pode responder a última palavra, se ele ainda puder tentar de novo a mesma palavra. Tem um get pontuação, que diz quantos pontos existem no jogo, independente se terminou ou não, você pode pegar a pontuação. E tem o get palavra embaralhada, que ele dá a palavra embaralhada, e esse é um método que pode disparar no more words exception, que quando termina as palavras disponíveis. E tem o get descrição, que dá a descrição de cada mecânica do jogo. Então aqui é a fábrica de mecânica do jogo. Nessa a gente tem aqui uma lista de mecânica. Eu estou fazendo um singleton, não estou fazendo uma classe estática. Então o construtor é privado. E dentro desse construtor que eu crio a lista e populo a lista de mecânica lá em cima. Então quando você dá um get instância, ele devolve uma instância, a instância da fábrica de mecânica de jogo. Caso o singleton seja nulo, ele vai criar uma instância. Se não for, ele já devolve a instância que existe. Então só existe uma instância dessa fábrica mecânica de jogo em todo o código. E a única forma de conseguir essa instância é chamando o método estático getInstance. E o getMecânica, que devolve uma mecânica aleatória dentro desse array. Agora, só para fechar, tem a classe principal. Então eu mostro bem-vindo ao jogo, faço uma fábrica de jogo com getInstance, uma fábrica de mecânica de jogo, certo? Então a mecânica de jogo eu vou na fábrica e peço uma instância de mecânica de jogo, que é uma instância aleatória. Eu mostro a descrição do modo de jogo, eu passo aqui o nome da classe que está instanciada, que é mais para referência minha, para saber explicar mais fácil e tal, não é necessário. Eu mostro a descrição, que ele vai entrar nessa placeholder aqui. E daí eu mando o usuário digitar as palavras desembaralhadas. Esse primeiro cara aqui, ele tem um try do scanner, que eu quero que quando acabe aqui embaixo, ele feche esse recurso. Então, da mesma forma que você pode pôr um finally no final, para ele fechar lá o scanner.close, existe esse try with resource, que você, dentro do try, você fala o que ele vai pegar a instância. É uma exigência que o objeto que você vai usar dentro do try with resource, ele implemente a interface closable, então o Java vai saber fechar. Então, quando estiver aqui dentro, ele vai existir instância, na hora que chegar aqui, ele vai automaticamente fechar, sem ter necessidade de um final. Aqui eu começo o outro try, e esse try, todo o jogo começa aqui dentro, então pedir as respostas e tudo mais. Se der um problema de não existir mais perguntas, ele simplesmente fala para o usuário sem mais palavras disponíveis. Então ele encerra a execução aqui independente de onde esteja, fala fim do jogo, pega a pontuação. E no try do try do scanner também tem aqui que quando não é possível carregar as palavras, que é o que pode ser disparado aqui pela fábrica de mecânica do jogo. Então, se eu for fabricar aqui e ele disparar que não foi possível carregar o arquivo, ele nem executa o jogo e já avisa o usuário que não foi possível carregar o arquivo.
Aqui, então, a primeira coisa que eu verifico, eu falo para ele fazer esse loop repetidamente enquanto não terminou, enquanto o jogo não terminou. Então eu falo mecânica, o jogo terminou? Então, enquanto o jogo não terminou, por causa dessa exclamação aqui. Então eu vou lá e imprimo get palavra embaralhada. Gostaria de frisar que a classe principal ela não tem conhecimento da palavra desembaralhada e não é uma responsabilidade dela, assim como a gente aumenta a segurança da classe mecânica de jogo. Depois que eu vejo que o jogo não terminou e apresenta a palavra, ele pergunta para a mecânica: pode responder a última palavra? O normal é quando a primeira vez a mecânica vai falar que sim. Então eu falo aqui resposta, espero que o usuário entre com uma resposta e daí eu passo para a mecânica testar essa resposta. Se essa resposta for ok, eu falo parabéns, resposta correta e dou um break nesse while. Então ele para de testar, quebra a linha e vai para a próxima palavra. Ele volta aqui em cima, vê se o jogo terminou, de acordo com a regra dessa mecânica. Se não terminou, ele vai passar a próxima palavra, vai entrar aqui de novo, se puder responder. E caso o usuário responda errado, ele vai dar a resposta errada. Ele vê aqui, se o usuário pode responder, ele vai tente novamente, vai escrever no console. Se ele não puder responder, ele não vai passar aqui, ele não vai passar dentro desse while, vai quebrar e vai perguntar a próxima palavra. Agora, se ele puder responder, ele vai escrever tente novamente. No final desse while aqui, ele vai falar, não, você pode responder novamente. Ele vai tentar de novo. A quantidade de vezes que pode responder uma mesma palavra faz parte também da responsabilidade da mecânica do jogo. Então ele vai fazer esses testes independente, tudo vai depender da implementação da mecânica do jogo.